Erikson sustentou que a personalidade se desenvolve em uma ordem predeterminada através de 8 estágios de desenvolvimento psicossocial, desde a infância até a idade adulta. Durante cada estágio, a pessoa experimenta uma crise psicossocial que pode ter um resultado positivo ou negativo para o desenvolvimento da personalidade. Para dar sequência do vídeo, se inscreva no canal, deixe um curtir para motivar o trabalho e alcançar mais pessoas que precisam do conteúdo. Para Erikson, 1958-1963, essas crises são de natureza psicossocial porque envolvem necessidades psicológicas do indivíduo, ou seja, conflitantes com as necessidades da sociedade, ou seja, sociais. De acordo com a teoria, a conclusão bem-sucedida de cada estágio resulta em uma personalidade saudável e na aquisição de virtudes básicas. As virtudes básicas são forças características que o ego pode usar para resolver crises subsequentes. A falha em concluir um estágio com sucesso pode resultar em uma capacidade reduzida de concluir estágios adicionais e, portanto, em uma personalidade e senso de identidade menos saudáveis. Esses estágios, no entanto, podem ser resolvidos com sucesso posteriormente. 1. Confiança, vs. Desconfiança. Confiança versus desconfiança é o primeiro estágio da teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. Esta fase começa no nascimento e continua até aproximadamente 18 meses de idade. Durante esta fase, a criança está incerta sobre o mundo em que vive, e olha para o seu cuidador principal para estabilidade e consistência do cuidado. Se o cuidado que o bebê recebe for consistente, previsível e confiável, ele desenvolverá um senso de confiança que o levará a outros relacionamentos e será capaz de se sentir seguro mesmo quando ameaçado. Se essas necessidades não forem satisfeitas de forma consistente, podem surgir desconfiança, suspeita e ansiedade. Se o cuidado for inconsistente, imprevisível e não confiável, o bebê pode desenvolver um sentimento de desconfiança, suspeita e ansiedade. Nesta situação, o bebê não terá confiança no mundo ao seu redor ou em suas habilidades para influenciar os eventos. Sucesso e fracasso no primeiro estágio. O sucesso nesta etapa levará à virtude de esperança. Ao desenvolver um senso de confiança, o bebê pode ter esperança de que, à medida que surgem novas crises, existe uma possibilidade real de que outras pessoas estarão lá como fonte de apoio. Deixar de adquirir a virtude de esperança levará ao desenvolvimento do medo. Esse bebê levará consigo o senso básico de desconfiança para outros relacionamentos. Isso pode resultar em ansiedade, insegurança aumentada e um sentimento excessivo de desconfiança no mundo ao seu redor. Consistente com os pontos de vista de Erikson sobre a importância da confiança, a pesquisa de Bowlby e Swart delineou como a qualidade da experiência inicial de apego pode afetar os relacionamentos com outras pessoas mais tarde na vida. 2. Autonomia vs. Vergonha e dúvida. Autonomia versus vergonha e dúvida é o segundo estágio dos estágios de desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. Esta fase ocorre entre as idades de 18 meses a aproximadamente 3 anos. De acordo com Erikson, as crianças nesta fase estão focadas em desenvolver um senso de controle pessoal sobre as habilidades físicas e um senso de independência. O sucesso neste estágio levará à virtude da vontade. Se as crianças nesse estágio forem encorajadas e apoiadas em sua crescente independência, elas se tornarão mais confiantes e seguras em sua própria capacidade de sobreviver no mundo. Se as crianças são criticadas, excessivamente controladas ou não têm a oportunidade de se afirmar, elas começam a se sentir inadequadas em sua capacidade de sobreviver e podem se tornar excessivamente dependentes dos outros, carecem de autoestima e sentem vergonha ou dúvida em suas habilidades. O que acontece durante esta fase? A criança está se desenvolvendo fisicamente e se tornando mais móvel, descobrindo que tem muitas habilidades, como vestir roupas e sapatos, brincar com brinquedos, etc. Essas habilidades ilustram o crescente senso de independência e autonomia da criança. Por exemplo, nesta fase as crianças começam a afirmar a sua independência, afastando-se da mãe, escolhendo com que brinquedo brincar, fazendo escolhas sobre o que gostam de vestir, comer, etc. O que os pais podem fazer para estimular um senso de controle? Erikson afirma que é fundamental que os pais permitam que os seus filhos explorem os limites de suas habilidades em um ambiente encorajador e tolerante ao fracasso. Por exemplo, em vez de vestir as roupas de uma criança,
Um pai ou mãe solidário deve ter paciência para permitir que a criança tente até conseguir ou pedir ajuda. Assim, os pais precisam estimular a criança a se tornar mais independente e, ao mesmo tempo, protegê-la para que o fracasso constante seja evitado. Um equilíbrio delicado é exigido dos pais. Eles devem tentar não fazer tudo pela criança, mas se a criança falhar em uma tarefa específica, eles não devem criticá-la por falhas e acidentes, principalmente no treinamento do toalete. O objetivo deve ser autocontrole, sem perda de autoestima. Gross, 1992. 3. Iniciativa vs. Culpa. Iniciativa versus culpa é o terceiro estágio da teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. Durante o estágio de iniciativa versus culpa, as crianças se afirmam com mais frequência por meio da direção de brincadeiras e outras interações sociais. Estes são anos particularmente animados e de rápido desenvolvimento na vida de uma criança. Segundo B. 1992, é um momento de vigor de ação e de comportamentos que os pais podem ver como agressivos. Durante este período, a principal característica envolve a interação regular da criança com outras crianças na escola. O jogo é fundamental para esse estágio, pois oferece às crianças a oportunidade de explorar suas habilidades interpessoais por meio de atividades iniciais. As crianças começam a planejar atividades, inventar jogos e iniciar atividades com outras pessoas. Se tiverem essa oportunidade, as crianças desenvolverão um senso de iniciativa e se sentirão seguras em sua capacidade de liderar outras pessoas e tomar decisões. Por outro lado, se essa tendência for reprimida, seja por meio de críticas ou controle, as crianças desenvolvem um sentimento de culpa. A criança frequentemente ultrapassará o limite em sua força, e o perigo é que os pais tenderão a punir a criança e restringir demais suas iniciativas. É nessa fase que a criança começará a fazer muitas perguntas à medida que sua sede de conhecimento aumenta. Se os pais tratam as perguntas da criança como triviais, um incômodo ou embaraçoso ou outros aspectos de seu comportamento como ameaçadores, então a criança pode ter sentimentos de culpa por ser um incômodo. Muita culpa pode tornar a criança lenta para interagir com os outros e pode inibir sua criatividade. É claro que alguma culpa é necessária, caso contrário, a criança não saberia como exercer autocontrole ou ter consciência. Um equilíbrio saudável entre iniciativa e culpa é importante. O sucesso neste estágio levará à virtude do propósito, enquanto o fracasso resultará em um sentimento de culpa. 4. Setor vs. Inferioridade. A quarta crise psicossocial de Erikson, envolvendo diligência, competência, versus inferioridade, ocorre durante a infância, entre os 5 e os 12 anos. As crianças estão na fase em que vão aprender a ler e a escrever, a fazer contas, a fazer as coisas sozinhas. Os professores começam a assumir um papel importante na vida da criança, pois ensinam habilidades específicas à criança. É nessa fase que o grupo de amigos da criança ganhará maior importância e se tornará uma importante fonte de autoestima da criança. A criança agora sente a necessidade de obter aprovação demonstrando competências específicas que são valorizadas pela sociedade e começa a desenvolver um sentimento de orgulho por suas realizações. Se as crianças são encorajadas e reforçadas por sua iniciativa, elas começam a se sentir trabalhadoras, competentes e confiantes em sua capacidade de atingir metas. Se essa iniciativa não for estimulada, se for restringida pelos pais ou pelo professor, então a criança começa a se sentir inferior, duvidando de suas próprias capacidades e, portanto, pode não atingir seu potencial. Se a criança não consegue desenvolver a habilidade específica que sente que a sociedade exige, por exemplo, ser atlético, ela pode desenvolver um senso de inferioridade. Alguma falha pode ser necessária para que a criança desenvolva alguma modéstia. Mais uma vez, é necessário um equilíbrio entre competência e modéstia. O sucesso neste estágio levará à virtude da competência. 5. Identidade X. Confusão de papéis. O quinto estágio da teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson é identidade versus confusão de papéis, e ocorre durante a adolescência, por volta dos 12 e 18 anos. Durante esta fase, os adolescentes buscam um senso de sua identidade pessoal, por meio de uma intensa exploração de valores, crenças e objetivos pessoais. Durante a adolescência, a transição da infância para a idade adulta é mais importante. As crianças estão se tornando mais independentes e começam a olhar para o futuro em termos de carreira, relacionamentos, família, moradia, etc.
O indivíduo quer pertencer a uma sociedade e se encaixar. A mente adolescente é essencialmente uma mente homoratória, um estágio psicossocial entre a infância e a idade adulta, e entre a moralidade aprendida pela criança e a ética a ser desenvolvida pelo adulto. Erikson, 1963, página 245. Esta é uma fase importante do desenvolvimento em que a criança tende a aprender os papéis que irá desempenhar quando adulto. É nessa fase que o adolescente reexaminará sua identidade e tentará descobrir exatamente quem é. Erikson sugere que duas identidades estão envolvidas, a sexual e a ocupacional. De acordo com B. 1992, o que deve acontecer no final desta fase é um sentido reintegrado de si mesmo, do que se quer fazer ou ser, e do seu papel sexual apropriado. Durante esta fase, a imagem corporal do adolescente muda. Erikson afirma que o adolescente pode se sentir desconfortável com seu corpo por um tempo até que ele possa se adaptar e crescer com as mudanças. O sucesso nesta etapa levará à virtude da fidelidade. A fidelidade implica a capacidade de comprometer-se com os outros na base da aceitação dos outros, mesmo quando existem diferenças ideológicas. Durante esse período, eles exploram possibilidades e começam a formar sua própria identidade com base no resultado de suas explorações. A falha em estabelecer um senso de identidade dentro da sociedade não sei o que quero ser quando crescer, pode levar à confusão de papéis. A confusão de papéis envolve o indivíduo não ter certeza sobre si mesmo ou sobre seu lugar na sociedade. Em resposta à confusão de papéis ou crise de identidade, um adolescente pode começar a experimentar diferentes estilos de vida, por exemplo, trabalho, educação ou atividades políticas. Também pressionar alguém para uma identidade pode resultar em rebelião na forma de estabelecer uma identidade negativa e, além disso, sentimento de infelicidade. 6. Intimidade vs. Isolamento. Intimidade versus isolamento é o sexto estágio da teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. Esta fase ocorre durante a idade adulta jovem entre as idades de aproximadamente 18 a 40 anos. Durante esta fase, o maior conflito centra-se na formação de relacionamentos íntimos e amorosos com outras pessoas. Durante esse estágio, começamos a nos compartilhar mais intimamente com os outros. Exploramos relacionamentos que levam a compromissos de longo prazo com alguém que não seja um membro da família. A conclusão bem-sucedida desse estágio pode resultar em relacionamentos felizes e um senso de compromisso, segurança e cuidado dentro de um relacionamento. Evitar a intimidade, temer o compromisso e os relacionamentos pode levar ao isolamento, à solidão e, às vezes, à depressão. O sucesso neste estágio levará à virtude do amor. 7. Generatividade vs. Estagnação. Generatividade versus estagnação é o sétimo dos 8 estágios da teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. Esta fase ocorre durante a idade adulta média, 40 a 65 anos. Psicologicamente, generatividade refere-se a deixar sua marca no mundo através da criação ou nutrição de coisas que durarão mais que um indivíduo. Durante a meia-idade, os indivíduos experimentam a necessidade de criar ou nutrir coisas que durarão mais do que eles, muitas vezes tendo pupilos ou criando mudanças positivas que beneficiarão outras pessoas. Retribuímos a sociedade criando nossos filhos, sendo produtivos no trabalho e nos envolvendo em atividades e organizações comunitárias. Por meio da generatividade, desenvolvemos a sensação de fazer parte de um quadro maior. O sucesso leva a sentimentos de utilidade e realização, enquanto o fracasso resulta em envolvimento superficial no mundo. Ao não encontrar uma maneira de contribuir, ficamos estagnados e nos sentimos improdutivos. Esses indivíduos podem se sentir desconectados ou não envolvidos com sua comunidade e com a sociedade como um todo. O sucesso nesta etapa levará à virtude do cuidado. 8. Integridade do ego vs. Desespero. Integridade do ego versus desespero é o oitavo e último estágio da teoria de estágios do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. Esta fase começa aproximadamente aos 65 anos e termina com a morte. É durante esse período que contemplamos nossas realizações e podemos desenvolver integridade se considerarmos que estamos levando uma vida bem-sucedida. Indivíduos que refletem sobre sua vida e se arrependem de não ter alcançado seus objetivos experimentarão sentimentos de amargura e desespero. Erikson descreveu a integridade do ego como a aceitação de um único ciclo de vida, como algo que tinha que ser 1950, página 268,
e mais tarde como um senso de coerência e totalidade. 1982, página 65. À medida que envelhecemos, mais de 65 anos, e nos tornamos idosos, tendemos a diminuir nossa produtividade e explorar a vida como aposentado. Erik Erikson acreditava que, se vemos nossas vidas como improdutivas, sentimos culpa por nosso passado ou sentimos que não alcançamos nossos objetivos de vida, ficamos insatisfeitos com a vida e desenvolvemos desespero, muitas vezes levando à depressão e desesperança. O sucesso neste estágio levará à virtude da sabedoria. A sabedoria permite que uma pessoa olhe para trás em sua vida com uma sensação de encerramento e completude, e também aceite a morte sem medo. As pessoas sábias não são caracterizadas por um estado contínuo de integridade do ego, mas experimentam tanto a integridade do ego quanto o desespero. Assim, a velhice é caracterizada tanto pela integridade quanto pelo desespero como estados alternados que precisam ser equilibrados. Curtiu o vídeo? Compartilhe para mais pessoas para aprender mais sobre desenvolvimento humano. Um forte abraço e até o próximo vídeo.